Se você quer ter sucesso financeiro, trabalhando por conta própria, com o seu pequeno negócio, seu grande negócio, hoje eu tenho para você mais 3 dicas e mais uma recomendação para você ter sucesso em todos os tempos, mesmo nesse momento de crise. Vamos lá? Nos vídeos anteriores nós falamos sobre caixa, sobre custos e ganhos, e hoje eu tenho aí para vocês mais 3 sacadas para te ajudar, você que está começando a trabalhar por conta própria, você que está trabalhando por conta própria e já vê algumas dificuldades, já vê alguns problemas, e até se aconteceu com você também, como já aconteceu comigo, por ter frustrado em começar um pequeno negócio trabalhando por conta própria e fracassar, você não pode perder essas dicas, não pode perder essas sacadas, porque pode fazer toda a diferença na sua vida, assim como fez na minha vida. Então vamos lá. Primeira sacada: custo de produção, custo de produto, custo de mercadoria. O que é isso? Você precisa de fazer orçamentos. Você precisa de diminuir o seu custo de mercadoria, custo de compra, para você produzir o seu produto, para você produzir o seu trabalho. Eu tenho por experiência, nos meus negócios hoje, eu só compro em cima de orçamento. Faz sentido isso? Faz. A pessoa que compra na sua mão, ela te pergunta o preço? Óbvio, ela te pergunta. Por que ela te pergunta? Por que você pergunta o preço quando você vai comprar algo? Porque você está procurando algo que seja agregado o mesmo valor, mas com um preço mais baixo. Ou seja, você quer pagar mais barato sempre. O seu cliente está querendo pagar mais barato sempre. É porque é mão de vaca, mesquinho? Não, não é isso. Algumas vezes sim, isso acontece. Mas a grande maioria está querendo economizar, principalmente nos momentos atuais econômicos que o nosso país passa. Então, se você tem o seu cliente que o tempo todo pesquise, por que você, na hora de produzir, na hora de comprar a sua matéria-prima, na hora de empreender o seu negócio, você não faz pesquisa? Então tá aí, você precisa de fazer orçamento. Eu tenho por experiência, nos meus negócios, nós fazemos orçamento para fazer compra de tudo. E as nossas vendas aumentaram mais de 70% nos últimos 12 meses. O que isso representa para mim e para você? Aumentando a produtividade, aumentando o giro, aumentando as suas vendas. Quando você compra mais barato, você tem uma proporção de vender também mais barato. Eu costumo dizer, se você compra errado, você não vai conseguir vender da maneira certa. Você provavelmente vai ter que vender errado, vai ter que vender com preço defasado também. Porque o seu cliente, ele pesquisa. Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico e Pai Pobre, ele tem uma frase, para mim foi uma das melhores frases do livro, que diz: você ganha quando você compra e não quando você vende. Para muita gente pode não fazer sentido nessa frase, mas é o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui. A pessoa que está aí trabalhando por conta própria, ela está vendendo torta de frango. Aí ela vai lá no açougue e compra o frango mais caro, compra a farinha mais cara, o gás mais caro, e ela vai anunciar: estou vendendo essa torta de frango a R$15 um pedaço. Responde para mim, a pessoa que compra normalmente a R$4, R$5, R$3 um pedaço de torta de frango, ele vai comprar na sua mão porque ele viu que você comprou errado? Você pode justificar de maneira que for, a pessoa não vai entender, ela não vai compreender aquilo que você passou. Então fica essa primeira sacada, essa primeira dica: faça orçamento e compre o mais barato possível, para você conseguir diminuir o seu custo operacional e também diminuir o seu preço final de venda. Fazendo assim, você vai ter aí um grande número de clientes. A segunda sacada é você que está trabalhando por conta própria, você ter 3 carros-chefes de produtos e serviços. Como assim, Beto? Por exemplo, eu gosto de falar sobre essa questão de venda de lanches. Eu vi uma mulher vendendo, ela só estava vendendo torta de frango. Eu falei para ela: aqui, você não me pediu opinião, você não
buscou minha consultoria, mas eu vou te dar um presente. Comece a produzir outras coisas a não ser a torta de frango. Produz um café da manhã, produz um café da tarde, uma outra coisa. Por quê? Vai ter hora que a pessoa não vai querer torta de frango. E pode ser que quando você estiver vendendo, o horário que você estiver vendendo sua torta de frango, a maioria não consuma. E você não tem mais nada para vender. Então a segunda sacada está aí. Você precisa de ter pelo menos 3 produtos para você poder trabalhar com eles. Se você entrar hoje dentro de farmácia, que é um dos ramos que eu atuo hoje, você vai perceber que na farmácia hoje não se vende mais só remédio. Você entra lá, você vai conseguir medicação, você vai conseguir comprar perfumaria e você vai conseguir comprar produtos de higiene pessoal. As farmácias antigamente só vendia medicamentos. Por que hoje as farmácias têm se passado para drogaria, drugstores? Porque eles têm buscado um mercado amplo de atuação. Por quê? Pode ser que um determinado momento a queda de compra de medicamento ela é evidente na farmácia. Se ela vender só medicamento, ela está mais ou menos enrolada. Então ela tem ali de contramão vendendo perfumaria, ela tem de contramão vendendo também ali produtos de higiene pessoal, tem ali vendendo suplementos, tem ali vendendo uma série de outras coisas que no total faz ela agregar a sua venda. Então fica aí essa segunda sacada. Você precisa de ter pelo menos 3 coisas, 3 carros-chefes do seu produto, da sua prestação de serviço, que não vai deixar você cair. E eu quero dar mais um exemplo sobre isso. Eu tenho um amigo que ele contando que ele era representante de venda, ele trabalhava para uma empresa e nessa empresa ela correspondia a 70% do seu ganho. Os outros 30% estavam numa outra empresa pequena. E ele deu totalmente atenção a essa empresa. E essa empresa fechou, ela faliu. Ou seja, ele ficou com 70% do seu orçamento totalmente comprometido, porque agora ele não tinha mais ganho. Então, se ele tivesse feito essa dica que eu estou passando para você, ele tinha aplicado de 33% dividido nas outras empresas. A terceira sacada que eu tenho para você aqui é: faça previsão de vendas, faça previsão de custo. Como assim, doutor? Muitas pessoas não acreditam no poder da palavra. Então, quando você coloca no papel e faz uma previsão de venda, uma previsão de serviço que você vai fazer, você tem uma meta pré-estabelecida. Se você entrar hoje no site de qualquer empresa de grande proporção, você vai ver que elas têm uma meta para o ano. Ou seja, o ano nem começou, eles já têm uma meta pré-estabelecida. Então fica essa terceira sacada: você precisa de ter metas e planos bem estabelecidos. Você precisa de saber, não, esse mês eu quero vender tanto, eu preciso de vender tanto. Então você vai sair com uma meta, com um objetivo atrás de você. Eu gosto de contar essa história, ela é uma história que inspira todos os empreendedores, a pessoa que trabalha por conta própria. Então o salmão, para ele ficar bom, fresco, ele tem que vir vivo dentro dos barcos, dentro dos navios. Chegando aqui, eles vendem esse salmão ainda vivo para depois ele ser ali abatido e ser consumido de forma fresca. E aí eles perceberam que quando o salmão saía dos países de origem e chegavam aqui, eles chegavam com a carne, com o gosto da sua carne ruim, muitas das vezes cheio de gordura, porque todo esse processo fazia com que o salmão ficava lento e ele não nadava, ele não continuava exercendo, fazendo os seus exercícios. E um belo dia, uma carga de salmão chegando no Brasil, ele observou que a carne estava excelente, estava muito boa. Falou: aí essa remessa chegou, ela chegou boa. O que vocês fizeram? Não, nós não fizemos nada, fizemos sempre o mesmo procedimento quando eles vieram. Aí foram pesquisar, perguntaram, quando foram tirar o salmão de dentro do tanque, eles falaram assim: não, no meio do salmão tinha um tubarãozinho, tinha um tubarão lá no meio deles. Foi a única coisa de diferente. E eles observaram que é o seguinte: quando colocava só o salmão puro ali dentro dos tanques para trazer, para ser transportado para o país, eles começaram a observar que eles ficavam devagar, lento, não nadavam, não se exercitavam, então a carne não ficava boa.
E quando foi que o tubarão entrou dentro desse tanque, que eles trouxeram ele por engano, os peixes ficaram nadando todo o processo da viagem, ou seja, não deixando só a carne, não deixando eles ficar parados. Então, o que isso serve pra gente? O tubarãozinho, quando você estabelece a sua meta, quando você estabelece o seu parâmetro, existe um tubarão atrás de você te falando que você precisa de bater aquela meta mensal, você precisa de bater aquela meta anual, você precisa de bater aquela meta diária, principalmente você trabalhando por você mesmo. Ou seja, cada dia você vai se desafiar, cada dia tem um tubarãozinho correndo atrás de você, não te deixando ficar estagnado. Agora que eu falei com você as 3 sacadas para você que está aí trabalhando por conta própria, para você que tem aí os seus objetivos na vida, eu tenho uma recomendação para você. Você precisa de ter no mínimo 6 meses de caixa intactos, intocáveis. Beethoven, como assim? Você está começando hoje, você tem 1 mês, 1 ano, 2 anos, você precisa de ter pelo menos 6 meses do seu caixa sobre o seu custo operacional. Beethoven, não sei o que é o custo operacional. Veja no vídeo anterior que eu falo sobre exatamente o que é custo operacional. Então você precisa de ter ali seu caixa guardado. Por quê? Vai que acontece igual aconteceu agora no ano de 2020, o Covid-19. A maioria, se não todas as cidades do mundo pararam, entraram em quarentena, o comércio não podia abrir. E tá aí, 2 meses, 3 meses, as pessoas não estão com as suas portas abertas, não estão trabalhando, não está representando o seu produto, não está vendendo, não está comprando. E quem está pagando, quem está sustentando o seu negócio? Então, se você tiver ali 6 meses intacto, no mínimo, das suas reservas guardadas, você consegue ter 6 meses de despesas pagas no caso de emergência, no caso de dificuldade. Beethoven, é o ideal fazer isso, é o ideal. Se você entrar agora no site fundamentos.com, você vai ver as maiores empresas do Brasil. E você pode ir lá e olhar o caixa dessas empresas. A grande maioria tem caixa para 2, 3, 5, 10 anos de despesas pagas. Ou seja, a gente não precisa de lutar contra a maré, aprender com os grandes. Se eles fazem isso, por que nós começando? Por que a grande maioria não vai fazer isso? Eu aprendi isso há anos atrás e hoje, passando pelo Covid-19, passo com tranquilidade. Por quê? Tenho a reserva das minhas empresas totalmente intactas, cobrindo as despesas, sem preocupar com aluguel, sem preocupar com água, luz, salário de funcionários, com despesas de custo, com custo operacional, porque existe um caixa construído anteriormente. Então te aconselho você seguir as metas, seguir as orientações de custo operacional e construir o seu caixa ali. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com aquela pessoa que está montando seu negócio próprio. Isso pode ser uma luz para ela, pode ser uma orientação que vai ajudar essa pessoa a ter um sucesso financeiro. Se você gostou, deixe o seu joinha, ative as notificações, se inscreva no nosso canal, curte a nossa página aí no Facebook, no Instagram, e eu te espero no próximo vídeo.